Hoje vamos falar de um assunto que todo mundo gosta: imposto. Brincadeiras à parte, não é novidade que a carga tributária no Brasil é elevadíssima. E se não bastasse isso, a estrutura fiscal é a mais complexa do mundo. Então, além de pagar muito imposto, perdemos muito tempo calculando o imposto correto que devemos pagar. Um levantamento do Banco Mundial coloca o Brasil como o país onde as empresas mais perdem tempo para preparar, declarar e pagar imposto, gastando até 1.501 horas por ano, sendo que a média mundial desse levantamento, que leva em conta 190 países, é de 233 horas. É realmente assustador. E até vinha sendo falado em reforma tributária, simplificação dessa estrutura, que é extremamente complexa, e como vimos, toma muito tempo, mas a verdade é que continuamos na mesma situação. E eu sinceramente não vejo isso mudando muito em breve. Espero estar enganado, mas muitas vezes a reforma tributária já foi pauta e motivo de debates. E no final continuou tudo igual. Mas apesar de ninguém gostar, é fundamental estar por dentro deste assunto. Porque deixar de pagar imposto é crime, gera multa e uma baita dor de cabeça. Então vamos falar sobre os impostos que temos que pagar quando investimos na Bolsa de Valores. Então já se inscreve no canal e seja bem-vindo ao Clube do Investidor. Antes de mais nada, é importante lembrar que qualquer pessoa que investiu na Bolsa de Valores no ano passado precisa declarar o imposto de renda esse ano. Não importa o valor, se você comprou uma única ação no valor de R$10 que seja, já precisa declarar. Mas calma, porque declarar o imposto de renda não significa que você vai ter que pagar alguma coisa. Se o imposto que você já pagou durante o ano, referente aos seus rendimentos, já cobriu o valor devido, tá tudo certo, não precisa pagar a mais, mas precisa declarar da mesma forma. Às vezes você pagou até mais do que deveria durante o ano, e nesses casos o governo restitui o valor a mais que foi pago. Então faz a sua declaração certinho, o prazo para enviar foi prorrogado até 31 de maio, então tem mais um mês para você fazer, enviar e ficar em dia com a Receita Federal. Mas vamos falar sobre os impostos que devemos pagar quando investimos. A declaração de imposto de renda é somente uma vez por ano, mas quando você faz alguma operação que gera um imposto a ser pago, esse valor deve ser pago já no mês seguinte, através de uma DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais, que pode ser emitido diretamente no site da Receita. Quando falamos em imposto sobre os ativos da Bolsa de Valores, não temos só coisas ruins, porque existem algumas isenções que os investidores podem se beneficiar. Então, vamos ver cada ativo individualmente. Vamos começar pelo mais famoso. Como funciona a tributação sobre as ações? O imposto sobre as ações é calculado sobre o ganho de capital, ou seja, quando você vende suas ações obtendo lucro. A alíquota varia de acordo com o tipo de operação. Se for uma operação de day trade, que é aquela que você compra e vende no mesmo dia, o valor a ser pago em imposto é de 20% sobre o lucro. Mas se for uma operação de swing trade, que você compra e vende dias, semanas ou meses depois, a tributação é menor, é 15% sobre o lucro. E nesse segundo caso, ainda existe uma isenção. Se você vender menos de R$20 mil em ações durante o mês, mesmo obtendo lucro, não precisa pagar imposto. Então, se você vendeu R$19 mil em ações dentro do mesmo mês, obtendo um lucro de R$5 mil, esse lucro é livre de imposto. Mas se você vendeu R$21 mil nesse mês, com o mesmo lucro de R$5 mil, vai precisar pagar 15% sobre os R$5 mil de lucro que você obteve. Isso vai dar um imposto de R$750, porque o valor que você vendeu superou os R$20 mil da isenção. E reforçando, esta isenção é apenas para operações de swing trade, operações que duram mais do que um dia. Day trade não possui isenção. Se vendeu com lucro, paga imposto, mesmo se for uma venda de um valor bem pequeno. E quando falamos em ações, temos muitos investidores que gostam delas para viver de renda passiva, recebendo dividendos e juros sobre o capital próprio. E quem recebe esses proventos precisa pagar imposto? Bom, atualmente investidores, pessoas físicas, não precisam pagar imposto sobre dividendos. O dinheiro cai na conta da corretora totalmente isento. Essa regra vale porque o entendimento do governo é de que as empresas já pagam imposto sobre a atividade. E cobrar IR sobre os dividendos, que em princípio são retirados do lucro líquido da empresa, que é o valor que sobra depois de todas as despesas e imposto, resultaria em bitributação. Mas no caso de juros sobre capital próprio, o governo fica com a parte dele, que é de 15%. Mas nesse caso, você não precisa emitir DARF para pagar. O imposto é retido na fonte.
Então o valor que chega líquido para você na corretora já está descontado o imposto. Essa é a legislação atual. A tributação sobre dividendos e até mesmo a exclusão de juros sobre capital próprio estão sendo discutidos no Congresso, mas por enquanto nada mudou e dificilmente vai mudar em breve, ainda mais em ano de eleição. Essa é a tributação sobre as ações. Agora vamos para a tributação sobre fundos imobiliários, os queridinhos da renda passiva. Nesse caso, também temos tributação sobre ganho de capital. Se você vender cotas de FIs obtendo lucro, terá que pagar 20% de imposto de renda sobre esse lucro. E infelizmente nesse caso não existe isenção. Qualquer valor que você vender tem que pagar, a não ser que você tenha obtido prejuízo na sua operação. Daí obviamente não precisa pagar imposto. Mas temos um ponto positivo na tributação de fundos imobiliários. Normalmente quem busca viver de renda passiva compra bons ativos para segurar por um tempo indeterminado e ficar recebendo proventos. No caso dos FIs, a maioria paga mensalmente os rendimentos aos seus cotistas. E esses rendimentos, que seriam uma espécie de aluguel que o cotista recebe todos os meses, são isentos. Então, se um fundo imobiliário paga 1% ao mês em proventos, você recebe essa rentabilidade excelente e livre de imposto. Isso não acontece se você possui um imóvel e aluga diretamente, como um apartamento ou uma casa, por exemplo. O imposto de aluguel de imóveis é isento se o rendimento recebido for até R$ 1.903,98 por mês. A alíquota parte de 7,5% e pode chegar até a alíquota máxima de 27,5% para pessoas físicas. O próximo ativo negociado em bolsa são os ETFs, Exchange Traded Funds. Já fiz um vídeo falando sobre eles, que são conhecidos como fundo de índices. Quem ainda não assistiu ou não sabe o que é, eu vou deixar o link aqui em cima e você pode conferir depois desse vídeo. A tributação dos ETFs é parecida com a de ações. 20% sobre o lucro para operações de day trade e 15% sobre o lucro para operações de swing trade. Mas nesse caso também não existe isenção. Qualquer venda com lucro precisa pagar. E por último temos os BDRs, Brazilian Depositary Receipts, que são recibos negociados na Bolsa de Valores brasileira que replicam o desempenho de alguma ação negociada na Bolsa de Valores de outro país. Para essa classe de ativos, a tributação é de 15% sobre o ganho de capital, sem isenção. Se vender BDRs obtendo lucro, precisa pagar imposto. E no caso dos BDRs também existe distribuição de dividendos. Afinal, eles são recibos que replicam o desempenho de uma ação. E se essa ação distribui dividendos, quem possui os BDRs também recebe esses dividendos. Mas diferente das ações brasileiras, existe tributação sobre esses dividendos distribuídos, porque eles se enquadram como rendimento recebido de fonte no exterior. Mas existe uma isenção para recebimentos de até R$ 1.903,98 mensais. Acima desse valor, a alíquota parte de 7,5% e é progressiva, podendo chegar a 27,5%. Bom, podemos ver que investir não é só ganhar dinheiro e receber dividendos. Na maioria das vezes, o nosso sócio, chamado governo federal, fica com a parte dele. Mas mesmo assim, investir ainda é muito vantajoso e lucrativo. E sabendo das isenções que alguns ativos proporcionam, podemos aproveitar para escapar de algum imposto ou outro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e se inscreve no canal. Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.